Vamos falar sobre o primeiro contrato assinado pelos Beatles que simplesmente ensinou a banda a ser uma banda profissional, ensinou os 4 caras a serem profissionais e olha, esse contrato ainda pode ensinar muita gente nos dias de hoje. Vem comigo. Em 1961, Brian Epstein, depois de assistir uma apresentação arrebatadora dos Beatles lá no Cavern Club, pensa, cara, tem que assinar o contrato com esses meninos. Abrindo um parênteses aqui, Brian Epstein era um empresário do ramo fonográfico, mas ele vendia discos. Ele tinha uma loja de discos que era bastante influente na época. Não tinha nada a ver com showbiz, não empresariava a banda. E os Beatles eram uma banda que tocava na noite, tocava em diversos bares, tocava no Cavern, já tinha feito shows em Hamburgo, enfim. Os moleques tinham rodado pra caramba, mas ainda não viviam da música. Um casamento que para muita gente seria pouco provável de dar certo, mas acabou dando e a história você já conhece. Muito bem, em 61, Brian oferece aos Beatles um contrato e esse contrato muda radicalmente a vida dos 4 porque ensina os Beatles a serem profissionais e a herança disso você vê até hoje. Você vai entender isso agora. E abrindo um parênteses aqui, tudo que eu vou falar tem total influência do livro O Quinto Beatle, de Vivek Cheri. E olha, recomendo que você leia porque é um livro que conta a história de Brian Epstein, empresário da banda, os bastidores de muitos momentos importantíssimos e, claro, episódios que a gente vai trazer aqui estão lá também. Então vale a pena. Bom, eu separei 5 pontos que acabaram sendo herança na assinatura desse contrato. E o primeiro ponto que eu quero destacar é a criação de um produto. Os Beatles foram forjados como produto e por isso conseguiram ser vendidos, fonograficamente por Brian Epstein. E isso está descrito no contrato, porque era uma das atribuições que ele não abria mão de executar, a de interferir diretamente na promoção, na criação da imagem e na divulgação dos Beatles. Isso está em contrato, está lá, existe uma cláusula que dá a Brian esse poder e os 4 aceitaram. Então, a partir daquele momento, a partir daquela assinatura, Brian começa a mudar o visual dos Beatles, por exemplo. Os Beatles se vestiam de uma forma não muito atrativa para a sociedade de Londres naquela época. Tanto é que você passa a ver os Beatles de terninho, de gravata, cabelinho cortadinho com franjinha e tudo, depois desse contrato. Até então eles se apresentavam com jaqueta de couro, cabelo à la Elvis Presley, que era a influência da banda também, o rock americano dos anos 50. Mas Brian entendia que o conceito londrino era um pouco diferente, a sociedade era mais conservadora e para vender um produto jovem para um público que era jovem, mas tinha pais que eram mais velhos, Brian naturalmente entendeu que seria interessante ter uma vestimenta mais conservadora. E não só isso, Brian também exerceu influência no comportamento da banda em cima do palco. Antes de Brian, os Beatles eram super desorganizados em cima do palco, se apresentavam às vezes até com desdém do público, comiam em cima do palco enquanto se apresentavam. E Brian muda o jogo, né? Ele diz inclusive para os Beatles o seguinte: vocês precisam tratar o público com reverência. Vocês não estão tocando para qualquer gente, vocês precisam valorizar as pessoas. E aquele gesto que você já deve ter visto dos Beatles, se curvando no final da apresentação, um gesto medieval inclusive, tá? De séculos atrás, Brian incute na banda para demonstrar na apresentação dos Beatles que eles realmente estavam se importando com a audiência. Ninguém fazia isso. E isso somado ao carisma da banda, ao bom humor do grupo, a conexão que a banda tinha entre os membros e com o público também, eles tinham isso por natureza, fez com que esse produto fosse altamente vendável. E não preciso falar do talento musical, porque aí Brian não colocou a mão. Aí ele não precisou mexer em composição. Isso ele disse, inclusive, que ele não precisou se preocupar com isso. Os Beatles deram conta do recado. E naturalmente isso serviu para que a banda se inserisse no mercado,
lançasse trabalhos que fossem aderentes a uma audiência muito mais até do que a própria música. Os Beatles se tornaram os Beatles porque eram grandes compositores e grandes músicos, mas eram um fenômeno de conexão com a audiência, e muito disso se deve ao empresário Brian Epstein, por causa da assinatura desse contrato. Ponto número 2, produção fonográfica. A criação dos Beatles naturalmente era muito grande. Os Beatles eram compositores vorazes, tinham muitas canções. Lennon, McCartney, a dupla insuperável, e George também, né? Não preciso dizer do potencial de George Harrison, mas a banda produzia muito, e Brian, observando isso, ele já tinha a visão de que a indústria precisava de novos produtos, e quanto mais produtos você lançasse, mais retorno, mais grana você ia ter. E se você lançasse muitos bons produtos, você teria muitos retornos positivos. Brian entendia isso e estipulou que os Beatles lançassem pelo menos 2 álbuns por ano. Eu vou repetir aqui, os Beatles lançavam 2 álbuns por ano. E olha, eu não tô falando de lançar qualquer 2 álbuns por ano, porque você tem que lançar álbum, não. Imagina você lançar 2 álbuns por ano, e álbuns como Rubber Soul, o Revolver, o Help, Beatles for Sale. Cara, verdadeiros clássicos que eram lançados a toque de caixa. De 6 em 6 meses você tinha um álbum com 12 faixas lançadas. Isso continuou por muitos anos, inclusive depois de Brian ter falecido, os Beatles continuaram lançando discos, e até hoje, até os dias de hoje, você tem lançamentos póstumos dos Beatles, coleções. Ao todo, se você for somar singles, álbuns, coleções, bootlegs, cara, são mais de 300 lançamentos. E um dos segredos dos Beatles é exatamente esse, a produção fonográfica, que está ligado a um outro ponto, que são os direitos autorais, né? Os Beatles sempre tiveram a consciência de que os direitos, os royalties passivos, eram a grande sacada da indústria da música, que naquela época fazer show nem dava tanta grana quanto gravar, e nem era tão prazeroso quanto gravar. E eles entendiam que a obra iria permanecer por muito mais tempo do que a performance ao vivo, e eles se especializaram em criar clássicos que até hoje dão royalties, retorno para as famílias, enfim, para eles. Visão que Brian Epstein lá atrás já tinha incutido na banda com a assinatura desse contrato. Quarto ponto que Brian incutiu na banda depois da assinatura desse contrato é a paixão pelo trabalho, né? Brian, se você analisar o contrato assinado, você vê que Brian recebia uma parte interessante, né, de royalties. A princípio ele recebia 10% em cima da captação de recursos que a banda iria ter, em cima de shows e gravações, e se a banda fizesse X para cima, receberia 15% a mais, mas o contrato não prendia os Beatles a ele. Os Beatles poderiam sair a qualquer momento, poderiam procurar um outro empresário, dificilmente você vê um contrato como esse. E Brian lutava pelos Beatles, dava o sangue, era apaixonado pela banda, e essa paixão pelo trabalho acompanhou os Beatles até o final. Se você assistiu o documentário Get Back, você vê como os Beatles trabalhavam. Pouca gente tinha essa ideia, pensava que os Beatles eram vagabundos, que compunham uma música hoje e ficavam 100 dias sem fazer nada. Muito pelo contrário, Get Back mostra as sessões de gravação de Let It Be, e mostra como os caras trabalhavam. 8 horas por dia eles estavam em estúdio, compondo, arranjando, gravando, até a finalização do projeto. Eles faziam isso porque eles gostavam muito. Ali em Get Back, no documentário, você vê os Beatles não nos melhores dias, eles estavam já desgastados, mas ainda assim se divertiam, gostavam, eram apaixonados. Quando começava a tocar, tudo desaparecia, a música ganhava espaço. E isso, não tenha dúvida, está entre eles, sempre esteve, mas eles viram isso muito de perto com o Brian quando estava presente. E o último ponto que os Beatles herdaram de Brian Epstein depois dessa relação foi o conhecimento de que sem um bom administrador, sem um cara que pudesse aglutinar negócios, vida pessoal e artística, não tem banda, não tem trabalho.
Os Beatles acabam exatamente por isso, meu amigo. Não é por causa da Yoko Ono, não é por causa de briga entre um e outro. Eles terminam porque, sinceramente, sem Brian Epstein, sem um empresário como ele, aquela banda não existiria e realmente ela acabou por isso. Ele era o quinto Beatle, essa que é a verdade, né? Mas tudo isso inicia, tem começo em um contrato, que é um papel, um pedaço de papel que simbolizava, na verdade, um relacionamento onde a passagem de vida, de vivência, de conhecimento entre uma pessoa e outra acabou acontecendo. E o resto é história. Esses ensinamentos continuam válidos até hoje. Produção recorrente, conexão, criação de produto, tudo isso ganha muito mais força ainda nos dias de hoje. E artistas que estão buscando estruturar uma carreira certamente têm esses caras como um exemplo em cima dos palcos e com Brian Epstein fora deles. É isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você quiser se aprofundar em carreira artística, gestão, marketing, aqui embaixo o link para o meu treinamento de marketing e gestão de carreira, o Palco Digital. Fico por aqui, te vejo em breve no próximo vídeo. Um abraço e tchau.